worship you. I worship you. You are here, rearranging destinies. I worship you. I worship you. Are here, turning lives around. Lift up your hands. I worship you. I worship you. Are here. You are working miracles. I worship you. I worship you. I call it way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Love is who you are. Yeah, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Lift up your hands, say, I worship you, Jesus. I worship you. You are here. Healing every. I worship you. I worship you. Wave your hands to me. Say you are here. Turning lives around. I worship you. You are here. Bending every heart. I worship you. I worship you. Come on, come on, come on. We call you Waymaker, Promise Keeper. My God, my God. Wave your hands to Jesus. We call. Come on. My God, my God. Lift up your hands. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. You wipe away all tears. You mend every broken life. You're the answer to it all. To it. What's his name? Jesus, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Graça e paz, Igreja de Soldadinho, saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Então, estamos aqui mais um domingo para nós celebrarmos, né, nos compartilharmos aí da palavra do Senhor, amém? Gostaria que você pudesse abrir aí seu smartphone, a sua Bíblia, para acompanhar no livro de Daniel, que nós vamos ler sobre o livro de Daniel, ali no capítulo 10, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia agora, para que a gente pudesse ler o texto do capítulo 10, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltsazar, respondeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei por 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé, junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o de berilo, e o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e as pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém? Glória a Deus por essa palavra de Daniel. É uma palavra que está ardendo no meu coração nessa semana, em decorrência de todas as coisas que nós temos vivido. Amém? E nós vamos descrever um pouquinho com relação a essa palavra de Daniel. E ela começa um pouquinho no capítulo anterior, que é o capítulo 9 desse mesmo livro de Daniel. E nós vemos ali Daniel como um estudioso da palavra, como uma pessoa que orava 3 vezes ao dia a Deus, buscando a Deus incessantemente, né? Buscando a Deus em suas orações. Ele entende no capítulo 9, se você voltar um pouquinho e ver lá no capítulo 9, você entende que Daniel, em suas orações, ele entende que está findando ali o período dos 70 anos do cativeiro do povo judeu da Babilônia. Local onde Daniel foi cativo desde os 14 anos de idade, e nesse período aqui ele está mais ou menos, pelas contas feitas aí, com quase 82 anos de idade. E já se findavam ali o período desses 70 anos de cativeiro do povo judeu, ali na Babilônia.
E Daniel se preocupa porque ele vê que o povo ainda estava numa condição de iniquidade, numa condição muito grande de pecado. E essa condição trazia uma preocupação para Daniel no sentido de que, se terminando esse período de cativeiro determinado por Deus já, como seria a volta deste povo para Jerusalém novamente? Né? Então Daniel se preocupa, ora, pede, intercede, jejua por 21 dias, por 3 semanas, em súplicas, orações e jejum a Deus, né? Mas o que é interessante a gente também ver nesse capítulo é que nós entendemos que, se já havia uma determinação de Deus, uma sentença de Deus sobre este caso, o que adiantaria, né, as orações de Daniel, se Deus já tinha determinado essa sentença, essa situação aí para o povo judeu? Eu quero te dizer que eu vi alguns exemplos aqui maravilhosos na Bíblia em que a oração tem muito efeito para Deus, faz muita diferença quando um cristão, quando uma pessoa que está, como no caso de Daniel, voltado para Deus, buscando a Deus, no seu íntimo, no seu coração, tem muito efeito essa oração. Amém? Uma delas, um exemplo que eu posso te dar, é lá em Nínive, quando, né, Jonas vai até Nínive e, depois de passar por tudo que Jonas passou, ele chega até Nínive, ele cumpre aquilo que Deus determina a Jonas fazer, e Jonas prega na cidade, atravessa a cidade pregando que a cidade seria destruída. E o que acontece? O que acontece é que o povo começa a orar, jejuar, né, colocar os seus joelhos no chão e pedir, interceder a Deus. E Deus muda essa sentença de calamidade para aquele povo. Uma outra situação também que acontece, nós vemos também lá em Sodoma e Gomorra, quando Sodoma vai ser destruída por Deus, e já é determinada por Deus isso. Você vê Deus se lembrando de Abraão e das petições de Abraão para o seu sobrinho Ló. E Deus envia os seus anjos e retira Ló e sua família daquele lugar. Amém? Então, Deus está atento às nossas orações. Amém? Mas como nós lemos aqui, e que era a palavra que eu queria trazer para nós nesses dias de tantas aflições, né? Com esses problemas que nós estamos vivendo ultimamente, é que existe uma luta espiritual. Existe uma batalha, uma guerra no mundo celestial. Alguns estudiosos dizem que existem 2 planos, e existe esse plano, 2 planos. E esse plano é o plano que nós vivemos, que nós fazemos as coisas, que nós trabalhamos, que nós comemos, que nós dormimos, que nós sentimos as dores, que nós sentimos todas as coisas. E existe um mundo espiritual paralelo, sobrenatural, aonde existem essas ordens de guerras espirituais. E essas ordens, essas guerras espirituais são batalhadas em nosso favor, em favor da igreja. E Deus envia os seus anjos, né, assim como Ele envia os seus anjos a acampar ao nosso redor, a estar ao nosso redor, a estar à disposição da igreja, para a proteção da igreja, Ele também envia os seus anjos para estarem guardando nas ordens celestiais e guerreando, que foi o caso aqui de Daniel. Se nós formos ler aqui no versículo 12 do capítulo 10, nós vamos ver que diz assim: e ele prosseguiu, o anjo dizendo a Daniel: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Amém? Daniel sabia do que estava acontecendo. Se nós formos ler lá no livro de Jeremias, capítulo 29,
Vamos dar uma buscadinha lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, se você pode procurar aí na sua Bíblia, 29, a partir do versículo 10. Nós vamos ver que Daniel procurava na Bíblia o que ele poderia estar fazendo por ele e pelo povo dele. Amém? Então ele se espelhou no livro de Isaías e aqui no livro de Jeremias. Deus dá o caminho de como nós devemos proceder, como ele deveria proceder diante daquela petição dele, de tanta aflição que ele estava vivendo por esse cativeiro que estava finalizando ali na Babilônia. Então no versículo 10 diz assim de Jeremias, do capítulo 10, versículo 10. Versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Amém? Repetindo, vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém, queridos? Eu queria muito enfatizar isso, porque foi o que Daniel fez. Ele procurou Deus de todo o coração, ele suplicou, ele orou, ele jejuou. Daniel fez todas as coisas que agrada o coração de Deus. E obteve a resposta depois de 24 dias, se você for ler ali o texto todo do capítulo 10 de Daniel. Por 21 dias, Daniel esteve fazendo essa oração, jejuando, se dedicando a Deus, atrás de ouvir essa resposta de Deus. Amém? E o anjo vem até Daniel e diz: não temas, Deus é contigo, você é um muito amado por Deus. E houve uma guerra nos céus, e o anjo, o príncipe Miguel, o príncipe das batalhas, veio me auxiliar para que eu pudesse trazer essa mensagem até você. Querido, eu quero te dizer uma coisa, trazer um pequeno testemunho. Nesses pequenos dias, nesses dias em que hoje está completando 2 semanas em que a pastora Maria foi acometida por esse vírus, esse mal do século que nós estamos vivendo agora. Hoje pela manhã eu acordei e ela acordou do meu lado e me disse: hoje eu dormi a noite toda sem nenhuma dor. E por esses dias que nós estamos aqui, mesmo afastados, mas não desconectados de vocês e não desconectados de Deus, nós oramos a Deus todos esses dias e parecia que as respostas não vinham, não estavam a contento ou não apareciam à medida que nós orávamos naqueles instantes. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos honrando a Deus, agradecendo, sendo gratos a Deus por esta manhã de domingo,
porque Deus enviou os seus anjos com mensagens de felicitações, de felicidades, de alegria para nossas vidas, com essa declaração dela por essa manhã, dizendo: essa noite eu dormi a noite toda sem dores. Amém? E da mesma forma eu queria dizer a você, querido, que empenhe-se a orar, a jejuar, a se dedicar a Deus em todas as tuas situações, em todas as circunstâncias, porque a igreja está vivendo tempos terríveis nesses últimos dias. Eu acredito que nós ainda vamos viver coisas terríveis nesses últimos dias. E nós devemos estar preparados, nós devemos estar fiéis, né? Nós devemos estar leais ao propósito de Deus e aguardando que existe uma guerra no mundo espiritual, mas existem anjos lutando por você e pela sua causa, seja ela qual for a dificuldade que for. Existe um Deus, existem anjos enviados por Deus, lutando as suas causas, lutando as suas guerras. Creia nisso, querido. Era essa palavra que eu queria trazer para você nesta noite, para que você esteja fortalecido. Em breve nós estaremos de volta na nossa igreja, abrindo as portas, recebendo pessoas, fazendo a diferença na vida espiritual das pessoas que adentram ali naquele lugar. Como você viu no domingo passado, a igreja não é aquele local físico, mas a igreja somos todos nós, é o nosso interior, é a nossa comunicação com Deus, com o nosso próprio Espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Amém? Então creia, busque, jejue, suplique a Deus aquilo que você tem necessidade neste mundo, mas creia que um mundo muito melhor está por vir na sua vida. E não será as coisas desse mundo que vai te abalar, que vai tirar você do foco, que vai tirar Jesus Cristo da sua presença. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e sejam prósperos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The one who does impossible, always reaching down to make me whole, reaching down to make me whole. The one who put death in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins, yeah. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. Oh, I believe in you. You're the God of miracles. You are, yeah. I believe in you. I believe in you.
miracles, yeah. The God who was and is to come, we're waiting. The power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles, yeah. Oh, the God who was and is to come. We're ready, yes we are. The power of the risen one, oh yeah. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles, yeah. I believe in you, God, yes. I believe in you. You're the God of miracles. You are, so I believe, oh, I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Oh, I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God